Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo a respeito das lacunas que a gente tem na nossa educação e focar numa delas, que é da minha área, que é a psicoeducação. Eu acredito que no nosso ensino básico, eu quero falar aí ensino fundamental e médio, a gente não tem alguns elementos fundamentais que nós deveríamos ter para nossa vida se desenvolver melhor. O primeiro deles eu acho que é a educação financeira, né? Porque a gente não aprende, a gente aprende matemática, mas não aprende sobre guardar dinheiro, sobre utilizar dinheiro, etc. A gente não aprende, né? Como as coisas realmente funcionam. A gente vai aprender ao longo do tempo e muito mais pelos erros que a gente comete do que por ter uma educação estruturada a respeito de educação financeira. Outra coisa são os direitos, né? Quais são os direitos que eu, como cidadão, tenho e quais são também os deveres que eu tenho para com a sociedade. Eu acredito que a gente não tem, pelo menos eu não tive, e eu acredito que a educação fundamental e também a média não melhorou nesse sentido. Quais são os direitos que as pessoas têm como consumidor, como cidadão e por aí vai. Um outro ponto é a tão discutida educação sexual, né? A gente tem muita discussão a respeito de educação sexual, só que nós continuamos tendo muita gravidez na adolescência, muito problema relacionado ao início da menstruação e por aí vai. Mas o que eu queria realmente tratar nesse vídeo é a psicoeducação. No meu trabalho clínico, eu percebi ao longo dos anos que muitas pessoas que chegam no consultório ou muitas pessoas que entram em contato comigo por outros meios acabam perguntando coisas muito elementares a respeito de psicologia. É por isso que eu chamo a atenção nesse vídeo o quão importante seria um ensino de psicologia, pequenas noções de psicologia, já no ensino fundamental ou médio. Por quê? Quando as pessoas chegam no consultório, muitas vezes eu preciso ensiná-las o básico sobre psicologia, o básico sobre comunicação. E isso poderia ser, em curto espaço de tempo, ensinado nas escolas, né? Como dialogar dentro de casa, como perceber que a minha comunicação está sendo efetiva, porque eu percebo que psicologia é muito mais sobre comunicação do que sobre traumas, apesar das pessoas acharem que vou no consultório resolver meus traumas e contar os meus problemas, né? Mas a minha percepção como clínico é muito mais voltada em como que as pessoas se comunicam, porque muitos dos problemas que são causados entre familiares, entre relacionamentos afetivos, trabalho, é gerado pela comunicação e pela falta de uma comunicação clara. E isso poderia ser feito nas escolas, e, né, no ensino fundamental e médio, através da psicoeducação, que, na minha concepção, é o rudimentar, né, aquele mais essencial do que você realmente tem. Um exemplo de psicoeducação é você mostrar para uma pessoa quais são as características de um ataque de pânico e diferenciá-lo, por exemplo, de um ataque cardíaco. Eu já perdi a conta de quantos pacientes eu atendi que foram para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Nossa, eu achei que eu estava tendo um infarto. Na verdade, era um ataque de pânico. Ou seja, a pessoa perceber que aquele mal-estar que ela tem é relacionado muito mais a um pico de ansiedade do que a um problema cardíaco. Isso é psicoeducação, isso é uma coisa básica de se aprender, né? E que eu no consultório tenho que mostrar. Outra coisa de psicoeducação é o relacionamento afetivo, as pessoas aprenderem a se escutar, porque muitas vezes o que ocorre são monólogos a dois. Uma pessoa está falando, a outra está na frente dela, a outra espera ela terminar de falar para falar, mas nenhuma das duas está se ouvindo. Para mim, isso são dois monólogos que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas não há um diálogo. Um diálogo, eu falo, o outro ouve, ele interpreta o que eu falei e aí ele devolve. E isso, para mim, na minha concepção, é psicoeducação, né? Uma educação psicológica básica que poderia ser ofertada em uma disciplina ou às vezes em alguma aula dentro de alguma outra disciplina, talvez, que poderia ser bastante útil. E pegando na questão da psicoeducação
relacionado a tratamentos, ela tem mais relação com explicar o que é, o que a pessoa tem, né? Ah, eu tenho esse sintoma. E aí você fala, olha, isso é caracterizado de tal transtorno, ou são indícios de tal condição, né? Isso também é psicoeducação, isso traz um certo alívio para a pessoa. Ah, não, agora eu sei o que eu tenho. E quando a gente sabe o que a pessoa tem, a gente pode criar aí a estratégia de enfrentamento, que é outra questão da psicoeducação, que você vai mostrar para a pessoa como que vai ser lidado com essa questão também. Outro ponto de psicoeducação que é bastante importante é a manutenção do bem-estar. Por quê? Muitas pessoas têm uma característica, né? Elas enfrentam um problema, um distúrbio, seja lá o que for, melhoram e aí elas param. Então, a manutenção do bem-estar também é uma psicoeducação, onde ela vai aprender a manter essa nova rotina para que ela não caia naquilo que ela estava vivendo. Também é importante conscientizar as pessoas do apoio social. A maioria dos problemas de saúde psicológica, de saúde como um todo, mas a saúde psicológica, que é o nosso foco aqui, está relacionado a apoio social. Problemas como ideação suicida, depressão, ansiedade e por aí vai, todos eles têm alguma relação e podem ser melhorados, né? Os sintomas podem ser melhorados com o apoio social. Quanto mais amigos e relações saudáveis você tem, menos propenso a ter problemas psicológicos você está. E por fim, a prevenção de recaídas, né? Você tem uma psicoeducação em que te ensine quais são os passos para você perceber que você está entrando naquele ciclo ruim e poder evitá-los, também é bastante útil. Agradeço quem viu o vídeo, fico à disposição e espero que tenha sido útil para todos. Abraço.